Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Profecia contra o rei de Tiro. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração, e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste o teu poder e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: por mais que estimes o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. À cova te farão descer e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te traspassa. De morte dos incircuncisos morrerás, por mãos dos estranhos. Porque eu o falei, diz o Senhor Jeová. Lamentação sobre o rei de Tiro. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Profecia contra Sidom. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela, e dize: assim diz o Senhor Jeová, eis que contra ti, ó Sidom, serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Porque enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, estando a espada em roda contra ela, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho que cause dor, de qualquer que ao redor deles os roubam, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante os olhos das nações, então habitarão na sua terra que dei a meu servo Jacó, e habitarão nela seguros, e edificarão casas, e plantarão vinhas. Sim, habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que roubam nos seus contornos.
e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 29. Profecia contra o Egito. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. E fala e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão que pus no meio dos teus rios, e que dizes: O meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e prenderei o peixe dos teus rios às tuas escamas. E todo o peixe dos teus rios se pegará às tuas escamas. E te deixarei no deserto, a ti e a todo o peixe dos teus rios. Sobre a face do campo cairás, não serás recolhido nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves dos céus te dei por mantimento. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, te quebraste e lhe rasgaste todo o ombro. E encostando-se eles a ti, te quebraste, tornando imóveis todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu trarei sobre ti a espada, e separarei de ti homem e animal. E a terra do Egito se tornará em assolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. Porque disseste: O rio é meu, e eu o fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões, desde a terra de Sevene até os confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. Porquanto tornarei a terra do Egito em assolação no meio das terras assoladas, e as suas cidades, no meio das cidades desertas, se tornarão em assolação por 40 anos. E espalharei os egípcios entre as nações, e os derramarei pelas terras. Mas assim diz o Senhor Jeová: Ao cabo de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados. E removerei o cativeiro dos egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, à terra do seu comércio. E serão ali um reino baixo, mais baixo se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações. Porque eu os diminuirei, para que não dominem sobre as nações. E não terá mais a casa de Israel a confiança para lhes trazer à lembrança a sua iniquidade, quando olharem para trás deles. Antes saberão que eu sou o Senhor Jeová. E sucedeu que no ano 27, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva, e todo o ombro se pelou, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu darei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e isto será a paga para o seu exército. Por paga do seu trabalho com que serviu contra ela, lhe darei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Jeová. Naquele dia farei brotar o poder da casa de Israel, e te darei abrimento da boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 30. Outra profecia contra o Egito e contra Faraó. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Gemei, aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado. O tempo dos gentios ele será,
E uma espada virá ao Egito, e haverá dor na Etiópia, quando caírem os traspassados no Egito. E tomarão a sua multidão, e quebrar-se-ão os seus fundamentos. Etiópia, e Pute, e Lude, e toda a mistura de gente, e Cube, e os filhos da terra do concerto, com eles cairão à espada. Assim diz o Senhor: também cairão os que o Egito sustém, e descerá a soberba de seu poder. Desde a terra de Sevene, ali cairão à espada, diz o Senhor Jeová, e serão assolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser fogo ao Egito, e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios, para espantarem a Etiópia descuidada. E haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, porque eis que já vem. Assim diz o Senhor Jeová: eu, pois, farei cessar a multidão do Egito, por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais formidáveis das nações, serão levados para destruírem a terra, e desembainharão as suas espadas contra o Egito, e encherão a terra de traspassados. E os rios farei secos, e venderei a terra, entregando-a na mão dos maus, e assolarei a terra e a sua plenitude pela mão de estranhos. Eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Jeová: também destruirei os ídolos, e farei cessar as imagens de Nofe, e não haverá mais um príncipe da terra do Egito, e porei o temor na terra do Egito. E assolarei a Patros, e porei fogo a Zoan, e executarei juízos em No. E derramarei o meu furor sobre Sim, a força do Egito, e exterminarei a multidão de No. E atearei um fogo no Egito. Sim terá grande dor, e No será fendida, e Nofe terá angústias cotidianas. Os mancebos de Aven e Pibazete cairão à espada, e estas cidades cairão em cativeiro. E em Táfnis se sucederá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar a soberba da sua força. Uma nuvem a cobrirá, e suas filhas cairão em cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que no ano 10º, no mês 1º, ao 7 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu quebrarei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não me aplicarão emplastros, nem lhe porão ligaduras para o atar, para o esforçar, para que pegue da espada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, assim o forte como o que está quebrado, e farei cair da sua mão a espada. E espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras. E esforçarei os braços do rei de Babilônia, e porei a minha espada na sua mão. Mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá como geme o traspassado. Eu levantarei os braços do rei de Babilônia, mas os braços de Faraó cairão. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. E espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras. Assim saberão que eu sou o Senhor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 31. Outra profecia contra Faraó, rei do Egito. E sucedeu no ano 10º, no 3º mês, no 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e à sua multidão: a quem é semelhante na tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. As águas o faziam crescer, o abismo o exalçou. As suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ela enviava os regatos a todas as árvores do campo.
Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas que enviava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros não o podiam escurecer no jardim de Deus. As faias não igualavam os seus ramos, e as castanheiras não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ela na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te elevaste na tua estatura, e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento merecido, pela sua impiedade o lançarei fora. E estranhos, os mais formidáveis das nações, o cortarão e o deixarão. Caíram os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. E todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as aves dos céus habitavam sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolheram sob os seus ramos. Para que todas as árvores junto às águas não se exalcem na sua estatura, nem levante o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura. Porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e elas detiveram-se. E cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua espada fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno com os que descem à cova. E todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem água, se consolavam na terra mais baixa. Também estes com ele descerão ao inferno, a juntar-se aos que foram traspassados à espada. Sim, aos que foram seu braço e que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, é semelhante em glória e grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerás com as árvores do Éden à terra mais baixa. No meio dos incircuncisos jazerás com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová.